Sindicato dos Postos de Combustíveis. 10h39, estamos de volta aqui no CBN Campinas desta quarta-feira e agora o assunto com relação aos condomínios. E aí, hein, o síndico, ele tem esse poder, né, ainda mais agora nessa época de pandemia. A gente conversa com Eric Keller Camargo, membro da vice-presidência de condomínios do Secov São Paulo e advogado especialista em direito condominial. Muito bom dia, senhor Eric, obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, André, bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar podendo conversar com vocês mais uma vez. Eric, a gente falava até no último bloco, né, com relação àquele panelaço, e daí eu já emendei falando a respeito da entrevista, mas parece brincadeira, mas hoje em dia a gente fala que o curto-circuito já se dá pela proximidade dos fios e não mais pelo contato, né? Imagina o vizinho em cima batendo a panela e se você não gosta, ou vice-versa, afinal já é um problema tremendo para o síndico hoje em dia. Ah, sem dúvida, André. Nós costumamos falar que nesse último ano o síndico, ele deixou de ser só um administrador, né? Ele passou a ser um administrador de conflitos, né? Porque as pessoas ficaram mais fechadas dentro de casa, elas ficaram mais próximas, esses resquícios, esses fios desencapados começaram a gerar as faíscas que antes nós não tínhamos, né? E não foi nem só dentro das próprias unidades, até fora, nas áreas comuns, até cortar o jardim, né? Ligar aquele cortador, dependendo do horário, se transformou também num problema para aquelas pessoas que, por exemplo, como vocês, estão fazendo home office, que dependem um pouco mais de silêncio e assim por diante. Então, a administração desses conflitos e, principalmente, pela confusão entre as ideias, né, que existem. Hoje nós temos condomínios de diversos tipos, de diversos tamanhos, com diferenças entre as pessoas que nele coabitam. Então isso não ficou fácil para o síndico, não estava na cartilha lá da responsabilidade do síndico administrar uma pandemia, né? Então a gente tem passado bastante dificuldade. Eu me lembro que há um ano atrás a gente conversava já sobre isso e um ano depois a gente tem algumas certezas, só que mais incertezas ainda pela frente. Doutor Eric Keller Camargo, muito bem-vindo novamente aqui ao CBN Campinas. Muito bom dia ao Flávio Paradella. E o senhor citou aí o quanto o síndico ganhou um poder. Ele era um administrador e passou a ser um administrador de conflitos, mas acredito que ele passou a ser também até um poder de executivo. Se a gente pensar numa prefeitura, ele começa a passar decretos, obviamente conversando com os seus pares jurídicos, mas, por exemplo, no momento de pandemia, tem que fechar o parquinho, tem que fechar uma área comum, tem que decretar que todo mundo, colocar aquele aviso, todos que utilizarem áreas comuns do condomínio, uso de elevador, 3 pessoas e 3 pessoas da mesma família, todos usando máscaras. Então ele ganhou um poder que até então, isso tudo era meio que decidido em reunião, né? Bom dia, Flávio, é um prazer estar falando novamente com você. Flávio, isso é teoricamente uma verdade, porque se a gente parar para analisar, a pandemia ela vem de um ano para cá. Então me parece que de um ano para cá, todos os condomínios, ou talvez a sua ampla maioria, já começaram a entender que hoje existem formas não proibitivas de você ouvir a sua coletividade, de você ouvir aqueles condôminos. Então, me parece também uma responsabilidade, uma inteligência do síndico que consegue também dividir estas responsabilidades com os seus condôminos, né? Não é só o síndico que está passando pela pandemia, não é só o presidente da associação, são todos aqueles que comungam da vida condominial. Se a gente estivesse falando lá atrás, há um ano atrás, da dificuldade das plataformas interativas, dessa, por exemplo, que nós estamos... A primeira vez que eu, pelo menos, dou uma entrevista no rádio, onde eu consigo ver vocês. Então, isso também veio a alavancar a possibilidade de manifestação da sua própria coletividade. Hoje nós temos extremamente fortes argumentos jurídicos para fechar tudo e temos fortes argumentos jurídicos para limitar tudo. E não só fechar. A única certeza que nós temos é que a utilização dessas áreas comuns, elas não vão ser iguais a elas eram antes da pandemia. Esse é o ponto pacífico. Agora,
Se o síndico puder, dentro das suas possibilidades e entendendo a sua coletividade, nós temos hoje condomínios com áreas abertas, com áreas muito mais amplas que podem aí ter a sua capacidade reduzida e viabilizar a sua utilização, mas o que eu vejo de importante nisso é que ele utilize as ferramentas para ouvir a sua comunidade. E o que isso traz de benefício? Você divide a responsabilidade, você consegue criar regras de utilização que sejam mais factíveis. Com isso, o próprio condômino passa a ser um fiscalizador. Por quê? Porque ele também não quer que feche tudo. Então, ele vai tomar as precauções para adotar as medidas sanitárias necessárias para que os outros também adotem, para que ele não tenha que regredir nessa fase. Então, eu acho que essa divisão, essa possibilidade do síndico de ouvir a sua comunidade, de dividir esta responsabilidade, quando possível, claro, ele deve nortear as decisões dele. Doutor Eric Camargo, algumas perguntas são frequentes, no qual já vou fazer duas aqui. O síndico, nesse momento, vários condomínios têm aqueles regulamentos internos, né, que prevêem algumas multas para algumas situações. No caso da pandemia, o síndico ele tem poder de aplicar uma multa a algum condômino que não esteja utilizando máscara em área comum, e também um condômino ele pode pedir algum desconto no condomínio com relação ao não uso de uma piscina, de uma academia, porque hoje em dia a gente tem desde aqueles clubhouse, né, que são verdadeiros espaços, né? O menor é o condomínio, mas o maior é a área comum, né? E aquele condomínio pequeno que tem uma salinha com um equipamento só. Então, há muita diversidade. Mas eles têm esses direitos? Então, vamos lá. Primeira situação é quanto às multas, tá? Aquilo que, se a gente pegar o gancho naquilo que eu falei anteriormente, sempre quando você consegue estabelecer normas claras, consegue participar os seus condôminos desta convivência e das restrições que estão impostas, eu não vejo impedimento algum na aplicação das penalidades sobre isso. Tá? A questão é que a gente precisa lembrar que um procedimento de multa, de aplicação de penalidade pecuniária, ela precede um procedimento administrativo, com ampla defesa, com contraditório. Então, ele também deve ter regras claras para que o condômino não seja pego de surpresa na sua utilização. Especificamente quanto à máscara, eu não vejo só a necessidade dele constar no seu regulamento interno. Por quê? Porque cabe a todo condômino, lá expresso em lei no artigo do Código Civil, ele diz que toda conduta de condôminos deve preceder de zelo pela saúde, pelo sossego e pela segurança dos seus pares ali de condomínio. E hoje em dia, se a gente tem uma certeza, é que a máscara, né, ela é aí tida como um fator de proibir ou de minimizar a proliferação do vírus. Então, me parece que quem adota as medidas de não utilização da máscara, ele coloca em risco a segurança e a saúde de outros condôminos. Então, todo síndico tem já lá no Código Civil a possibilidade dessa aplicação de penalidade, adotado os procedimentos corretos para aplicação de multa. Quanto à questão dessas áreas fechadas, então a minoração talvez da cota condominial, a gente precisa lembrar de uma coisa, André. A cota condominial ela está diretamente relacionada à propriedade e a uma previsão orçamentária que foi estabelecida lá atrás pela Assembleia. Então, esta previsão orçamentária ela não é destinada só à manutenção dessas áreas que eventualmente estejam fechadas. Ela é destinada também à manutenção de todas as áreas comuns. E dizer que ela está fechada não significa que esses valores não podem ser destinados ao aumento da limpeza, porque você tem, então, mais gente não usando a academia, mas circulando pelas áreas comuns. Você precisa limpar mais vezes o seu banquinho na área comum ou o seu elevador. Então, o que essa pessoa pode ter é, lá na frente, a utilização deste valor que foi lá atrás provisionado, ele não foi utilizado, então ele vai ser utilizado no ano seguinte. Você não faz uma redução no seu bolso, mas você talvez tenha essa redução lá na frente, porque o que não foi utilizado para aquela manutenção
será então guardado e utilizado no futuro. Esse balanço, infelizmente, não é permitido pela legislação por conta da previsão orçamentária. E outra coisa, né? Duvido que no futuro esse condomínio que estiver pedindo, não estou usando agora, não quero pagar, ele vai abrir mão do quanto que está valendo o seu apartamento, como o que rendeu, né? Ter uma piscina, é uma majoração exatamente, você não vai abrir mão, né? Mas eu queria agora partir para uma parte que ficou bem polêmica, de acordo com os decretos municipais aqui na cidade de Campinas. Vamos lá. A Prefeitura de Campinas já foi uma situação bem polêmica, já na discussão com a Prefeitura, que decidiu que festas ou reuniões familiares com mais de 10 ou mais de 10 pessoas são passíveis de uma punição. A pessoa pode ir lá e se receber uma advertência, pode estar até uma ação policial contra essas reuniões familiares. Ok, dentro de um bairro de casas é uma coisa. E dentro de um condomínio, por exemplo, eu estou aqui no meu prédio, tem vizinho aqui que recebe 20 pessoas, não vai nem caber no apartamento, mas aí fazer o quê? Mas estou falando desse prédio, estou falando aí num condomínio fechado. Como é que funciona a coisa? Isso é aplicável? O problema da aplicabilidade é até você ter o vetor de fiscalização, né? Quem vai conseguir fiscalizar isso? O que a gente sempre teme no direito condominial é que, por muitas vezes, o poder público ele pega a responsabilidade que é sua e tenta atribuir isso a síndico. A gente já tem uma dificuldade tão grande de ter síndico, porque o síndico a gente fala que ele tem 369 responsabilidades por ano. Ele tem mais de uma por dia. E aí vem o poder público e atribui mais uma a ele. A responsabilidade do síndico ela é limitada às áreas comuns. Tá? Essa é a gestão dele. As áreas privativas, você tem a responsabilidade do próprio condômino, né, digamos assim, do uso nocivo da sua propriedade, mas aí a fiscalização do poder público. E aí a gente entra na outra questão polêmica, que era a questão do acesso da vigilância sanitária, sim ou não, dentro do condomínio. E eu vejo que este é o caminho. Eu não tenho, o síndico, ele não tem o poder de polícia para entrar dentro da minha residência. Mas a vigilância sanitária, como órgão fiscalizador, ela detém esse limite. Então, o que nós podemos fazer, não só pelo direito condominial, mas aí, como você falou, direito de vizinhança mesmo, do meu vizinho aqui do lado estar fazendo, eu posso me sentir preocupado e ligar para as autoridades para que a fiscalização possa fazer. A grande questão, Flávio, é o seguinte, me parece pouco factível que nós tenhamos membros ou pessoas habilitadas da vigilância sanitária que consiga fazer a fiscalização dos bares à noite e de todos os condomínios da região metropolitana de Campinas durante a manhã. Então, esta responsabilidade, é por isso que eu torno a dizer, a responsabilidade ela precisa ser dividida com o condômino. A gente não pode atribuir isso só ao síndico. Então, o síndico que ouve, o síndico que escuta, que consegue arrebanhar, digamos assim, né, abraçar ali os anseios da sua coletividade, ele tem maior chance de evitar esse tipo de aglomeração e de situações desagradáveis. Doutor Eric, no caso o senhor falou agora a respeito da vigilância sanitária. Qual a responsabilidade dela e a orientação que o senhor dá ao síndico e também aos condôminos com relação aos casos de Covid hoje? Os condôminos, eles precisam informar ao síndico que há membros de sua família doentes ou até mesmo caso de óbitos, né, que venham ocorrer nas próprias dependências dos apartamentos ou em hospitais, mas que a pessoa já estava, né, infectada em casa, ao síndico e o síndico reportar a vigilância sanitária. Como que funciona isso? Eu vejo o seguinte, Eduardo, André, desculpa, se a gente está falando de saúde e segurança dentro de uma área determinada, eu acho que é importante você saber as situações que podem ser e podem estar acontecendo dentro ali da sua unidade. Eu não acho que o síndico deva dar publicidade de quem, mas a pessoa deve chegar até o síndico e falar, olha, dentro da minha família, nós estamos com uma pessoa contaminada, então a gente vai tomar os nossos cuidados aqui para o lado de dentro e, por exemplo, no recolhimento de lixo, na retirada do lixo, o condomínio, então, aí faz a sua parte para isso.
Eu não acho que ele deva dar publicidade, até para resguardo, a gente sabe que tem também questões médicas nisso, mas é importante que o síndico saiba e que ele então adote as medidas necessárias para a extração. Comunicar a vigilância sanitária, isso acho que, salvo engano, o próprio hospital faz. Quando você faz o teste, você tem também lá todas as informações que devem ser passadas, resguardando sempre a individualidade da pessoa humana. Então, dentro do condomínio, o que a gente sempre sugere é o seguinte: se você entender que está existindo aglomeração dentro do seu condomínio, a vigilância sanitária ela pode ser acionada, sim. E isso ultrapassa qualquer responsabilidade do síndico ou vontade do síndico e assim por diante. É claro, a gente precisa também ter o bom senso, porque a aglomeração dentro de um condomínio, como o André mencionou, que hoje é pequenininho, é diferente de uma aglomeração num condomínio que você tem áreas abertas. Então, mais uma vez, é importante o bom senso e o equilíbrio entre as ações da administração e a própria responsabilidade dos condôminos. Legal. Quero agradecer ao Dr. Eric Keller Camargo, que é membro da vice-presidência de condomínios do Secov São Paulo e também advogado especialista em direito condominial. Doutor Eric, mais uma vez, obrigado em atender a CBN Campinas, pela disponibilidade, aí um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, André, um abraço, Flávio, a todos os amigos da CBN, e a gente fica à disposição, que a gente sabe que se começar a falar de condomínio, a gente vai até amanhã e não consegue elucidar todas as dúvidas. Um forte abraço e um bom trabalho para vocês. Obrigado, agora são 5 para as 11.